para nós o Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade, mas nem por isso nós o consideramos menor, no sentido do que a Bíblia nos diz claramente o Espírito de Cristo, o Espírito do Pai. Então, o que é o Espírito Santo? É o próprio Espírito que procede dos dois. Quando o Espírito Santo fala, quem fala? Fala o Filho, fala o Pai. Então, é nisso que nós cremos, acreditamos, né? Então, por isso é tão importante. E, veja bem, quando nós falamos em segunda experiência, porque uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito, nós não estamos criando algo novo, nós não estamos inventando algo novo, nós estamos seguindo o que Jesus ensinou, o que os discípulos ensinaram, o que os apóstolos pregaram firmemente e algo pelo qual eles buscavam. Veja só, era tão importante essa segunda experiência, o ser cheio do Espírito, que lá em Atos, capítulo 19, a partir do verso 1, a Bíblia nos informa que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram então, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então, queridos, Paulo conheceu aqueles discípulos e a primeira coisa que ele perguntou para eles foi: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Quando ele fala vocês receberam, ele fala de uma segunda experiência. Por quê? Porque a própria palavra de Deus nos ensina que, João fala isso nas suas cartas, né? Que é impossível ao homem declarar Jesus é o Senhor ou até mesmo crer se não for pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que convence o homem do seu pecado, o Espírito Santo é o que faz ele crer, certo? Então, para eles serem discípulos lá em Éfeso, eles tinham que crer, e o Espírito Santo estava agindo neles para convencê-los disto. Acontece que ali havia um gap de tempo, mais ou menos aí uns 30 anos. Por quê? Porque era o tempo, né, de Jesus, né, ter morrido e ressuscitado, e então Paulo encontrar aqueles discípulos. Dificilmente aqueles discípulos eles foram batizados pelo próprio João Batista. Eram homens que haviam conhecido outros homens, né, e esses outros homens os batizaram no batismo de João quando Cristo já havia morrido e ressuscitado. Ou seja, eles foram batizados num batismo preconizando o Messias que havia de vir, só que o Messias já havia vindo e já havia morrido e ressuscitado. Então, o que acontece? Paulo explica, eles crendo, né, são batizados no nome de Jesus, né, que é o verdadeiro batismo, o único batismo verdadeiro, né, e eram 12 homens. E Paulo, então, logo impõe sobre eles as mãos. E ao impor sobre eles as mãos, o Espírito Santo desce sobre eles. Repare, eles já tinham o Espírito Santo, porque eles já haviam crido. Era impossível a eles que crescem se já não tivessem o Espírito Santo. E Paulo, então, impõe as mãos, e eles, então, recebem o Espírito, e imediatamente percebe-se, né? Todos ali percebem que o Espírito foi derramado sobre eles. Por quê? Porque, segundo a palavra de Deus,
eles começam a profetizar e a falar em outras línguas. Então, queridos, o Espírito Santo era uma prioridade. Buscar receber o Espírito Santo era uma prioridade para os apóstolos e para a igreja de Jesus. E por que era uma prioridade? Porque eles sabiam muito bem o que era o Espírito Santo na vida de uma pessoa. Veja o caso de Saul. Saul, apesar de todos olharem para ele e falarem, nossa, que homem alto, que homem forte, que postura tem este homem para se tornar rei de Israel, apesar de tudo isto, ele falou, eu não me considero preparado. Eu sou o menor da minha casa, e a minha casa é a menor da minha tribo, e a minha tribo é a menor das tribos de Israel. Então era o menor do menor do menor. Não se considerava apto. Mas diz a palavra de Deus que quando ele recebeu aquela profecia de Samuel, Saul ele então se misturou com os profetas e o Espírito Santo veio sobre ele e o transformou noutra pessoa. Olha que coisa tremenda. O Espírito Santo tem este poder, ele nos transforma. A palavra de Deus é uma palavra viva, eficaz. Por quê? Porque o Espírito Santo a torna eficaz e viva. Toda a vida que nós temos depende do Espírito. A Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito estava sobre a face das águas. E quando Deus disse haja luz, pela ação do seu Espírito, tudo começou a se formar, a vida surgiu. Veja, irmãos, que coisas tremendas o Espírito Santo faz. E Saul foi transformado em outro homem e começou a profetizar lá junto com os profetas daquela época. Ele foi transformado em outro homem. Nós precisamos do Espírito para ser transformados em outros homens e mulheres de Deus. Para deixar muito claro essa questão de que existe uma segunda experiência, porque tem igrejas que vão ensinar o seguinte: olha, você quando for batizado nas águas, né, obedecendo o mandamento bíblico, você já é automaticamente batizado no Espírito Santo. E pelas Escrituras nós sabemos que não é assim, não é automático, né? Pode acontecer das duas coisas virem ao mesmo tempo, né, ou pelo menos quase ao mesmo tempo, como aconteceu aqui em Atos 19, quando aqueles homens, então, eles saem, eles recebem, né, o batismo no nome de Jesus, e aí o Paulo impõe as mãos sobre eles, e eles então são cheios do Espírito Santo. Pode acontecer, né, as coisas quase simultâneas, mas também pode ser que não aconteça, né? Você pode ser batizado nas águas em nome do Senhor Jesus, pode sair de lá e ainda assim não ser naquele mesmo momento. Ainda que as pessoas venham impor as mãos sobre você, pode não ser naquele momento. E você não pode culpar as pessoas que impuseram as mãos sobre você, porque não necessariamente é porque a pessoa não tem este dom. Na verdade, nós temos que entender o que João Batista falou. João Batista ele declarou que aquele que viria após ele era poderoso, de forma que ele, João Batista, não era digno de lhe desatar as cadeias, né, as correntes, né, das alparcas, né, os laços que prendiam, né, o calçado. Por quê? Aquele que haveria de vir, ele é o que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, Jesus cuida do cumprimento da promessa do Pai. Ele batiza com o Espírito Santo. Ele é o que batiza. É uma ação dele. E muitas vezes, ele batiza quando ele percebe ou quando ele sabe que nós estamos preparados para aquilo, né? O pastor Misael citou aqui, muitas pessoas não recebem assim, de repente, de uma vez. O meu caso é este, né? Eu fui batizado nas águas, né, em nome do Senhor Jesus, e passou-se algum tempo, né, na minha caminhada cristã, onde Deus foi trabalhando na minha vida, até que por profecia eu recebi uma promessa que naquele ano, o ano de 2005, né, antes do final daquele ano, o Senhor
ele iria me encher com o Espírito dele. Em outro momento, usando outro vaso, o Senhor declarou assim para mim: vou pingar, 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 até transbordar. E então, irmãos, eu comecei um processo na minha vida de buscar Deus. Fui buscando ao Senhor. Mas ao mesmo tempo que eu fui buscando, eu também precisei renunciar. Eu precisei buscar mais Deus, clamar: me dá mais, Senhor, e ao mesmo tempo eu precisei me esvaziar, negar o meu eu. Aquele ano foi um ano muito difícil para mim. Naquele ano eu perdi a minha mãe, foi uma prova muito grande, uma dificuldade, eu quase entrei em depressão, e foi tudo em meio ao processo de buscar a Deus, buscar pelo Espírito Santo. Mas eu não parei. Então eu neguei o meu eu, neguei muitas vezes os meus sentimentos, pedia para o Senhor tirar o meu eu e colocar Ele no lugar. E tal como o Senhor falou, antes do fim daquele ano, o Senhor me encheu do poder dele. Né? Então muitas vezes é isso, é um processo, como disse o pastor Misael. Mas irmãos, eu tenho provas bíblicas do que eu estou falando, de que há uma segunda experiência, eu tenho provas, né? Por exemplo, vamos pegar ali João, deixa aqui marcado na Bíblia para não correr o risco de não encontrar. João, capítulo 20, verso 21 e 22. Evangelho de João, capítulo 20, verso 21 e 22. Olha só. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Isso, irmãos, não foi uma profecia, isso não foi algo que deveria acontecer para o futuro. Ele falou: recebei agora. Imperativo e presente, receba agora. Né? Então ele não iria mentir, ou ele iria fazer uma encenação para que viesse depois. Ele assoprou, e eles então receberam o Espírito Santo. Alguém pode pensar: então isso foi o batismo com o Espírito Santo? Não. Porque depois que Jesus assoprou sobre eles o Espírito Santo, Jesus lhes fez uma promessa, lhes deu uma ordem e lhes fez uma promessa. Lucas capítulo 24, 49. Lucas 24, 49, olha só. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Os irmãos sabem qual que é. Joel, livro do profeta Joel, capítulo 2, né? Sobre toda a carne derramarei do meu espírito. Ficais, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então veja, uma coisa é você ter o Espírito Santo operando em você, te convencendo, te quebrantando, te fortalecendo, ajudando você a se chegar mais a Deus, transformando você à imagem e semelhança do Filho amado. E outra coisa é ser revestido de poder. Ser revestido de poder é outra história. É sobre essa experiência que estamos falando hoje. Então Jesus, ele soprou e depois ele fez a promessa: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então veja, eles tinham o Espírito Santo, mas Jesus falou que eles precisavam de mais uma coisa: revestimento do Espírito Santo. E aí, queridos, aí é glória. Aí é glória, porque não tem como a gente não dar glória a Deus. Eu estou falando aqui, oh meu Deus do céu, que coisa boa sentir a presença do Espírito Santo. Falar com vocês, sentir a unção de Deus é coisa tremenda e maravilhosa. Capítulo 2 de Atos, eles estão reunidos em Jerusalém, e então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do alto dos céus um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
Então veja, agora se cumpre a promessa que Jesus fez. Eles já tinham o Espírito Santo, mas eles não eram revestidos do poder do Espírito Santo. E agora se cumpre a promessa de Jesus, e então eles são revestidos do Espírito Santo. Ao comentar sobre isso, Pedro ele faz uma pregação poderosa, uma pregação tremenda e maravilhosa. E ele declara assim, a partir do verso 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, queridos, para você se arrepender, para você, não tomar banho no rio, mas ser batizado nas águas, você precisa ter o Espírito Santo, porque é ele que convence o homem, né? Só que depois disso ele fala assim: e então recebereis o dom, ou a promessa do Pai, ou o Espírito Santo vindo sobre eles, ou o batismo no Espírito Santo, né? Todos são sinônimos. Veja que o batismo nas águas é uma coisa, é um ato de obediência ao mandamento de Cristo. O nascer de novo é uma necessidade, né? Você se arrepender, você se converter. Mas o batismo com o Espírito Santo é outra coisa. E olha, não era só para aquele tempo, não. Não era só para aqueles dias, como dizem algumas igrejas. Porque no verso 39, Pedro fala: a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar.